Saudações! Olha, dando sequência ao nosso bloco anterior, né? A gente continua aqui na nossa jornada pela formação humanística. Isso mesmo. E hoje o mergulho é fundo, hein? Em temas assim bem centrais da filosofia do direito. Exato. Hoje a gente vai explorar o positivismo jurídico e as ideias super importantes e até contrastantes do H.L.A. Hart e do Ronald Dworkin. É um debate fundamental, né, que marca muito do pensamento jurídico do século XX. Com certeza. A ideia é tentar entender assim, o direito é só um conjunto de regras formais ou tem algo mais aí? Vamos tentar desvendar isso. Olha, é uma ótima pergunta para guiar a gente, porque assim, a filosofia jurídica é imensa, né? Vem lá da Grécia Antiga, passa por Kant, House, que a gente até já comentou. Sim, sim. Mas esse debate específico, Hart versus Dworkin, digamos assim, é um ponto-chave mesmo. Então vamos começar pelo começo. Moderno, digamos. O positivismo jurídico. Essa ideia de tratar o direito como ciência é central, né? Como é que isso funciona? Basicamente, o positivismo tenta descrever o direito como ele é, sabe? Na prática, nas sociedades. E tenta separar essa descrição de um julgamento, tipo, se ele é bom, se ele é justo, se ele é moral. É um esforço de objetividade. Entendi. Separar o ser do dever ser moral, digamos assim. E como eles tentam fazer isso? Essa tal pureza que se fala. Exato. Aí entra uma figura-chave, Hans Kelsen. Ele levou essa busca pela pureza metodológica ao extremo com a teoria pura do direito. Ah, Kelsen. Sempre presente. Pois é, ele cria uma ciência jurídica focada só na norma, no dever ser jurídico, que ele chamava de Solem, totalmente separada dos fatos sociais, o Sein, ou da moral, da política, da economia. Então seria tipo analisar só as regras do jogo, a estrutura, sem se preocupar com quem joga ou se o jogo é justo. Essa analogia é perfeita. O foco é na estrutura lógica, como uma norma é válida porque deriva de outra norma superior, naquela hierarquia, até chegar na famosa norma fundamental, a Grundnorm, que é mais um pressuposto lógico, né? Uma hipótese para fechar o sistema. Isso. E a validade de uma lei, para ele, vinha daí, de pertencer a esse sistema formal. Não importava se ela era justa ou injusta. Entendi. É uma visão bem estruturalista, né? Focada na forma. Mas, nossa, tentar isolar o direito assim da vida real, da moral, isso deve ter causado polêmica, certo? Parece meio frio. Ah, sem dúvida. A clareza do Kelsen é impressionante, mas muita gente achou formalista demais, distante da realidade social do direito. E é justamente aí que entra o H.L.A. Hart. Hart, outro gigante. Ele ainda é positivista, mas de um jeito diferente, né? Exato. Ele não joga fora a ideia de analisar o direito como ele é, mas ele complica um pouco a foto, traz mais nuances. Ele olha mais para a prática social do direito. E a grande sacada dele é aquela distinção entre regras primárias e secundárias, certo? Isso parece fundamental na obra dele. É o coração de o conceito de direito. O Hart observa que sociedades bem simples talvez pudessem viver só com regras primárias. Que seriam? Aquelas que dizem o que a gente deve ou não fazer diretamente. Tipo, não mate, não roube, pague impostos, compra contratos. São as regras de conduta básica. Ok, o básico da convivência. Mas e quando a sociedade cresce, fica mais complexa? Aí só isso não basta, imagino. Exato. Aí começam os problemas que Hart aponta. Um sistema só com regras primárias seria, primeiro, incerto. Como saber quais regras realmente valem? Verdade. Qual é a regra oficial? Segundo, seria estático. Difícil mudar as regras ou criar novas de forma organizada. Imagina a confusão para atualizar alguma coisa. E terceiro, inesciente. Quem decide, com a autoridade final, se uma regra foi quebrada? E qual a punição? Seria um caos para aplicar sanções. Faz todo sentido. E as regras secundárias vêm para resolver isso. Precisamente. As regras secundárias são, como você falou, regras sobre as regras primárias. Elas não impõem deveres diretos, mas dão poderes para operar o sistema. Ah, interessante. Elas organizam a coisa toda.
Isso, e o Hart identifica 3 tipos principais, cada uma resolvendo um daqueles defeitos. Isso, e a Hart identifica 3 tipos principais, cada uma resolvendo um daqueles defeitos. Primeiro, a regra de reconhecimento. Ela resolve a incerteza, dizendo como identificar as regras válidas do sistema. Tipo, o que o Congresso aprova e o presidente sanciona é lei válida. É o silo de validade. Ok, o critério para saber o que é direito ou não. Segundo, as regras de alteração. Elas combatem o caráter estático, dando poder para criar, mudar ou extinguir regras primárias. O processo legislativo é um exemplo. Para poder adaptar o direito, né? E terceiro, as regras de julgamento. Elas superam a ineficiência, dando poder aos juízes para dizer com autoridade se uma regra primária foi violada e aplicar a sanção. Regras primárias e secundárias. Parece um salto organizacional gigantesco. É um salto enorme, traz certeza, dinamismo, eficiência. Mas o Hart, sempre realista, né? Ele aponta o risco disso tudo. Qual seria o risco? O risco é que essa concentração de poder para reconhecer, mudar e aplicar regras pode ser usada para oprimir, né? Ah, claro. O poder centralizado pode virar tirania. Exatamente. Se quem controla essas regras secundárias não leva em conta o interesse de todos, ou se as próprias regras primárias são injustas para um grupo, o sistema vira ferramenta de controle. A aceitação do sistema depende muito de uma sensação mínima de justiça, de legitimidade. Ganha-se eficiência, mas tem esse custo potencial. Entendi a nuance. E a famosa separação entre direito e moral em Hart? Ele foi na linha do Kelsen, da separação total, ou foi diferente? Ele foi na linha da subjetivação moral em Kelsen, mas o pressuposto de uma Hart é que há uma separação entre direito e moral, mas para o caso específico das maiorias esperadas e moldadas, se torna uma coerção das moralidades. O direito ele tem essa função de vincular a comunidade, mas precisa manter essa separação entre direito e moral. Ele tem um lado que é para colher o que se espera do grupo, mas outro que é para se livrar dos diretores e das decisões autoritárias que se apegam à moral específica para evitar determinações. Hart defende o que a gente chama de tese da separabilidade conceitual. Ele diz que, embora direito e moral muitas vezes se misturem na vida real, leis refletem moral, moral influencia leis, não existe uma conexão necessária entre algo ser uma regra jurídica válida e ser moralmente justo. Quer dizer, uma lei pode ser válida, identificada pela regra de reconhecimento, mas ser péssima do ponto de vista moral. Tipo, uma lei injusta. Isso. Hart chama de regras moralmente iníquas. Ele argumenta que, para pensar com clareza, é melhor ter um conceito amplo de direito que inclua essas regras válidas, mas imorais. E por que isso seria melhor? Porque permite separar 2 perguntas. Essa regra é lei aqui, que é uma questão de validade jurídica. E essa regra deve ser obedecida, que é uma questão moral. Confundir as duas, para Hart, só atrapalha a análise jurídica e a crítica moral. Manter a distinção ajuda a pensar sobre quando desobedecer uma lei injusta pode ser justificável. Ok, então Hart refina o positivismo, traz a dinâmica social com as regras secundárias, mas ainda mantém essa separação conceitual entre validade jurídica e valor moral. É uma posição. Defensável, eu acho. Mas imagino que essa separação seja o alvo principal dos críticos, né? Com certeza. E aí entra o maior crítico dessa visão positivista, especialmente a do Hart, Ronald Dworkin. Dworkin. Chegamos nele. Ele achava que essa descrição do direito só como sistema de regras, mesmo com as secundárias, não dava conta do recado, especialmente nos chamados casos difíceis. Casos difíceis. Aqueles onde a regra não é clara, ou aplicar a regra ao pé da letra dá um resultado estranho e injusto. Isso mesmo. Situações onde não tem regra clara, ou regras conflitam, ou aplicar a regra viola algo que a gente sente que é fundamentalmente justo. É aí, para o Dworkin, que o modelo positivista mostra suas limitações. E o que o positivismo estaria deixando de fora nesses casos, segundo Dworkin? Dworkin diz que o direito não é feito só de regras. Ele tem também outros padrões, que ele chama de princípios e políticas.
A grande falha do positivismo seria ignorar o papel crucial desses outros padrões, principalmente os princípios, na hora que o juiz vai decidir. E qual a diferença-chave entre regra e princípio para ele? Como eles funcionam diferente na prática? Sim, a regra vale e a consequência dela tem que ser aplicada. Se não acontecem, a regra não serve para aquele caso. Tipo, limite de velocidade. Ou passou ou não passou. Certo. Perfeito. Se passou, aplica multa. Já os princípios, eles são diferentes. Eles não ditam um resultado exato. Eles dão uma razão para decidir numa direção, mas não é conclusivo. Um princípio tem peso, tem importância. Peso. Como assim? Pensa no princípio, ninguém pode se beneficiar do próprio ato ilícito. Ele aponta uma direção, mas a força dele pode variar, pode ter outros princípios em jogo. Não há uma ordem direta com uma regra de velocidade. Entendi a diferença. A regra é mais binário, o princípio tem essa dimensão de peso, né? E como isso aparece num caso real? O material falava do caso Elmer, o caso Riggs contra Palmer. O neto Elmer Palmer. É o exemplo clássico do Dworkin. A história é forte. O Elmer sabia que ia herdar do avô, aí ele matou o avô para garantir a herança logo e impedir que o velho mudasse o testamento. Nossa. Que situação! E o testamento, formalmente perfeito, feito direitinho. Só que a lei de herança da época, lendo ao pé da letra, não falava nada sobre o herdeiro que mata o testador. Peraí. Pela regra escrita, então, ele herdaria do homem que ele matou para conseguir a herança? Isso é absurdo. Pois é. Chocante, né? E um dos juízes, o juiz Gray, defendeu isso. Voto vencido, claro. Ele disse, olha, a lei é essa, o legislador não previu, a gente não pode inventar exceção agora, por mais injusto que pareça. Seria aplicar a regra no tudo ou nada. Aplicar a regra friamente. Mas a maioria do tribunal decidiu diferente. Impediu o Elmer de herdar. E a justificativa do voto vencedor do juiz Earl é ouro para o Dworkin. O juiz Earl não ficou só na lei de sucessões. Ele invocou um princípio geral do direito, mesmo não estando escrito ali. Aquele de que ninguém se beneficia do próprio crime. Ah, Ele usou o princípio para interpretar a regra. exatamente. Ele disse que esse princípio está em todo o sistema jurídico e que as leis têm que ser lidas de um jeito que faça sentido com esses princípios maiores de justiça. Para Dworkin, isso prova que o direito é mais que regras escritas. Os princípios são direito também. Faz muito sentido. Então, para o Dworkin, quando um juiz decide um caso difícil, ele não está criando lei nova do nada, como talvez um positivista diria. É isso. Dworkin rejeita a ideia de que o juiz tem uma discricionariedade forte, tipo um poder de legislador, quando a regra é vaga. Para ele, o juiz está, na verdade, descobrindo qual é o direito das partes ali, recorrendo a esses princípios que já fazem parte do direito. O trabalho é de interpretação, de achar a melhor leitura de todo o material jurídico. Isso nos leva àquela ideia talvez mais famosa e polêmica do Dworkin, a de que existe uma única resposta correta para os casos difíceis. Como assim? É aí que entra o tal juiz Hércules. Exatamente. O juiz Hércules é um modelo ideal, né? Uma figura que o Dworkin usa para explicar como seria essa interpretação. Hércules seria um juiz sobre-humano, com capacidade, conhecimento, tempo infinitos, um super juiz. Isso. Diante de um caso difícil, Hércules conseguiria analisar tudo. Leis, precedentes, a história toda daquela comunidade jurídica e, o ponto crucial, os princípios morais e políticos que justificam aquela prática jurídica como um todo. Nossa, ele faria uma leitura moral e filosófica de todo o direito. Uma interpretação construtiva, ele chama. Hércules buscaria a interpretação que mostrasse o direito daquela sociedade na sua melhor luz, a mais coerente com os princípios de justiça e equidade daquela comunidade. E, ao fazer isso, ponderando tudo, ele chegaria na única resposta correta, a decisão que melhor se encaixa na história e melhor justifica a prática. Então, para o Dworkin,
O juiz não tem escolha de verdade nos casos difíceis. Ele está meio que obrigado a encontrar essa resposta que já está lá, implícita na rede de regras e princípios. Essa é a tese forte dele. Ele nega a discricionariedade forte. Mesmo nos casos mais complicados, os direitos das partes já estariam lá, determinados pelo conjunto de regras e princípios. O juiz descobre, não inventa. É uma visão que bota a moralidade e a interpretação de volta no centro do direito. Uau! Que jornada, hein? Saímos da tentativa de ciência pura do Kelsen, passamos pela visão mais social do Hart, com as regras, mas ainda separando direito e moral, e chegamos no Dworkin, que desafia tudo isso e diz que direito é interpretação e está ligado a princípios morais. Que debate! Fundamental. Mexe com a ideia de objetividade no direito, com o papel da moral na decisão do juiz, com os limites do poder judicial e com a relação entre lei e justiça numa sociedade. Não é só teoria, né? Isso afeta como advogados argumentam, como juízes decidem, como a gente entende nossos direitos. Com certeza, são questões que moldam a prática jurídica o tempo todo. Bom, esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco essas correntes tão importantes da filosofia do direito e que tenha estimulado a reflexão, né? Sempre bom revisitar os fundamentos, né? Ajuda a entender melhor o fenômeno jurídico. Verdade. Se o pessoal gostou do conteúdo, fica a dica. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar as próximas discussões. E sempre tem mais o que explorar nesse debate entre regras, princípios e a busca pela justiça no direito. Com certeza. A gente se vê no próximo bloco.